Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Na nossa primeira aula a gente aprofundou um pouquinho aí sobre o contexto da Constituição, seu surgimento e também aí sobre a importância do preâmbulo no entendimento do todo do texto constitucional. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho. Então, num primeiro momento, eu sempre gosto de reforçar a distribuição do enunciado para que, se de repente apareça essa distribuição no dia da sua prova, você saiba que na nossa Constituição Estadual nós temos aí 8 títulos. Quando você compara com a Constituição Federal, nós temos 9 títulos. Então é importante você diferenciar isso aí. Então, nesse primeiro momento, a gente vai aprofundar o estudo sobre o título 1. Então, vou voltar aqui, título 1, princípios fundamentais, tá bom? Então, vamos lá para os princípios fundamentais. Artigo 1º. O Estado de Mato Grosso do Sul tem como fundamentos. Então, se você, de repente, já tocou na Constituição Federal, você vai encontrar também essa palavra fundamentos no artigo 1º da Constituição Federal, tá bom? Só que no texto da Constituição Federal, no artigo 1º, caput, você vai encontrar um texto maior que isso aqui, né? São várias linhas que falam a respeito aí sobre a forma de Estado, a forma de governo. Então, no caso aqui, a gente fala, o Estado de Mato Grosso do Sul tem como fundamentos. O fundamento você tem que entender que é o presente, que é o hoje. Quando a gente fala para o futuro, a gente fala de objetivo. Então, um exemplo bem simples. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou estudando para concurso. Então, estudar para concurso é o seu fundamento. Qual o seu objetivo? O objetivo é o amanhã, o futuro, passar em um concurso, tá bom? Então, naturalmente, o fundamento do Estado de Mato Grosso do Sul é preservação da sua autonomia como unidade federativa. Aí, naturalmente, a gente tem que ir para o quadro para desenhar a nossa República Federativa do Brasil. Então, vocês já conhecem, aqui nós temos a República Federativa do Brasil e dentro da República Federativa do Brasil eu tenho quem? Os entes federados. Quem são os entes federados? União, Estado, Distrito Federal e municípios. No caso específico, a gente está falando do Estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, então, tem autonomia. Só Mato Grosso do Sul tem autonomia? Não, todos os entes federados, só que nós estamos estudando o Estado de Mato Grosso do Sul. Então ele fala, o Estado de Mato Grosso do Sul tem como fundamento, como a base, a preservação da sua autonomia como unidade federativa. Quais são as unidades federativas? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Perfeito? Então, preservação da sua autonomia como unidade federativa. O que vai aparecer no dia da sua prova? No lugar de autonomia vai aparecer a palavra soberania. Por que vai aparecer a palavra soberania? Porque quando você pega o artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, lá vai estar escrito soberania. A Constituição Federal vai falar aqui sobre a República Federativa do Brasil, no nosso caso aqui essa linha preta. Essa linha preta aqui, República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil tem soberania. Perfeito? Já a unidade federativa tem o quê? Autonomia. Tanto faz se é a União, se é o Estado, se é o DF ou se é o município. Perfeito? Ah, professor, já ouvi falar de território. Território tem autonomia? Território não tem autonomia, tá bom? As unidades federativas são a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza, inciso 2. O respeito aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, aproveitando aqui, vou fazer um aprendizado visual. Artigo 1º, nós temos aqui 5 incisos. O primeiro inciso eu já apresentei aqui para vocês. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho um pouco mais. Mas eu vou fazer uma separação visual aqui para vocês. A preservação da sua autonomia como unidade federativa. O respeito aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, os princípios fundamentais, a gente vai visualizar daqui a pouquinho, que ele é dividido em várias partes. E uma das partes é o fundamento, tá bom? Aí depois ele vem dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui a gente vai trabalhar em conjunto, que esses dois aqui estão relacionados como incisos do artigo 1º da Constituição Federal. E nós temos aqui o inciso 5, a garantia da autonomia municipal dentro dos princípios estabelecidos nesta Constituição em consonância com a Constituição Federal. Então, para fins de entendimento, dá para você juntar o inciso 1º com o inciso 5. Por quê? Porque ambos estão falando de autonomia. Só que aqui no âmbito da unidade federativa Estado,
E aqui o 5 no âmbito da autonomia municipal. Como eu falei para vocês, essas entidades federativas todas possuem autonomia, só que o inciso 1 trata do Estado em si, já o inciso 5 trata da autonomia municipal. Então ele fala, a garantia da autonomia municipal dentro dos princípios estabelecidos nesta Constituição, em consonância com a Constituição Federal. Quando ele está falando nesta Constituição, ele está falando da Constituição estadual, tá bom? E em consonância com a Constituição Federal. Então, para fins didáticos, eu vou juntar o inciso 1 com o inciso 5, tá bom? Então, comentei com vocês já sobre unidade federativa. Aqui tem uma apresentação visual. União, aqui, Estados e Distrito Federal, Estados e Distrito Federal e, por último, municípios, tá bom? Então, eu tenho aqui essa distribuição das unidades federativas. O Estado de Mato Grosso do Sul tem a preservação da sua autonomia. O que significa isso? Que a União, por mais poderosa que ela seja financeiramente e de porte, ela não pode intervir aleatoriamente num Estado membro. Por isso que ela está falando preservação da sua autonomia. O que é autonomia? É eu ter o poder de peitar um outro Estado federativo. Vamos pegar um exemplo. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quem é maior do ponto de vista financeiro? São Paulo. Se quem tem mais dinheiro teoricamente tivesse mais poder, nessa análise, né, de autonomia federativa, o Estado de São Paulo poderia estabelecer regras, impor regras para o Estado de Mato Grosso do Sul. Mas como ele tem autonomia, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão no mesmo nível, tá bom? Preservação da sua autonomia como unidade federativa. 5. A garantia da autonomia municipal dentro dos princípios estabelecidos nesta Constituição em consonância com a Constituição Federal. Vou avançar um pouquinho aqui para a gente entender aquilo que a gente acabou de ler, ó. Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica. Na nossa primeira aula eu falei, os municípios estão localizados aqui. Então o município, vou voltar aqui, garantia da autonomia municipal, então eu estou falando aqui, o município, apesar de estar aqui neste triângulo na base, ele está no mesmo nível que o Estado. Por isso que ele fala, ó, garantia da autonomia municipal, só que ele tem que obedecer quem? A Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então o município está aqui, ele obedece à Constituição Estadual e à Constituição Federal, tá bom? Então é basicamente isso que ele está falando. E quando a gente avança um pouquinho mais, lá no título 2 da própria Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, a gente encontra, ó, artigo 4º, o Estado de Mato Grosso do Sul, integrante da República Federativa do Brasil. Ó a linha preta aqui, ó. República Federativa do Brasil, que tem soberania, né? Dentro dela eu tenho as unidades federativas e uma delas é o Estado de Mato Grosso do Sul. Então o Estado de Mato Grosso do Sul, integrante da República Federativa do Brasil, exerce em seu território todos os poderes que não lhe sejam vedados implícita ou explicitamente pela Constituição Federal. Então basicamente o que está falando aqui é o que a gente está visualizando aqui. Então o Estado de Mato Grosso do Sul tem plenos poderes dentro da sua área territorial, desde que não contrarie a Constituição Federal. Não é para contrariar nem explicitamente, nem implicitamente, tá bom? Então não pode contrariar. A mesma coisa eu posso concluir do município. O município ele vai ter autonomia dentro da sua área territorial, mas ele não pode contrariar a Constituição Federal e nem a Constituição Estadual, tá bom? E a gente encontra isso aqui no artigo 13, ó. Os municípios são unidades territoriais, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição Federal, por esta Constituição e pelas respectivas leis orgânicas. Então, repararam? Ó? Então, o município é uma unidade territorial, com autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, o município tem autonomia, ou seja, é uma unidade federativa. Perfeito? Professor, o que é unidade federativa? Unidade federativa é isso, ó. É uma divisão onde todos têm autonomia. Por isso que chama República Federativa, forma de Estado, federação, tá bom? Então significa que todos têm autonomia. Uma das características da federação é, eu te dou essa liberdade, mas essa liberdade tem um limite. Esse limite é, você não pode separar do território brasileiro, tá bom? Depois que você se junta ao território brasileiro, você não pode mais se separar. Então, ó, os municípios são unidades territoriais com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição Federal, aqui,
por esta Constituição e pelas respectivas leis orgânicas. Então, basicamente, o que está na tela, no texto da lei, pode ser expresso através desta imagem aqui, tá bom? Então, eu sempre gosto de apresentar o conteúdo tanto na lei quanto de forma visual, para facilitar o entendimento e também para desmistificar aí, principalmente a leitura do texto da Constituição. Avançando mais um pouquinho, olha o que fala o artigo 11 aqui, ó. O Estado não intervirá nos municípios. Então, essa é a regra. O que significa autonomia mesmo? Autonomia é que todos os entes federados estão no mesmo nível. Se todos estão no mesmo nível, um não pode impor uma regra para o outro, perfeito? Só que aqui a gente vai visualizar que tem exceção. Então, ó, o Estado não intervirá nos municípios. Essa é a regra. Salvo quando? Tem várias hipóteses, tá bom? Eu trouxe uma aqui assim, só para a gente entender a situação. Inciso 4º. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, o que a gente está falando aqui sobre a República Federativa do Brasil? Que todos têm autonomia política. O que é autonomia política? É o poder de elaborar leis. E as leis, né, elas são feitas pelos representantes do povo, ou seja, de baixo para cima. Então, o alcance da lei é para todos. Eu não posso, né, alegar, eu sou uma pessoa especial, não vou obedecer à lei. Não, não pode. A lei alcança a todos. Então, a mesma coisa está falando dos entes federados. Os entes federados devem obedecer à lei. Então, ele está falando aqui, ó, a regra é, o Estado não intervirá nos municípios, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição. O que está acontecendo? O município não está obedecendo princípios estabelecidos na Constituição Federal. Ou seja, tem que ter um mínimo exemplo de gasto em saúde, em educação, e o município não está obedecendo. Então alguém fez uma representação, né, e o Tribunal de Justiça deu provimento. Falou, opa, Estado, coloca o município em ordem. Intervém naquele município e arruma a casa. Depois você devolve, né, o poder aí para o município. Então o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição. Nesta Constituição é a Constituição estadual que a gente está estudando, tá bom? Ou para prover a execução de lei, caso o município não queira obedecer alguma lei, caso ele não queira obedecer alguma ordem ou decisão judicial. Perfeito? Então, aqui a gente tem uma quebra da autonomia, mas é uma quebra autorizada, não é uma quebra arbitrária, não é uma quebra porque o governador quer, ele vai lá e faz. Não, é uma quebra por quê? Porque o município não obedeceu às regras, alguém fez uma representação e o Tribunal de Justiça foi lá e deu provimento, tá bom? Artigo 12. A intervenção, que é que a gente está falando aqui, né? A intervenção no município dar-se-á por decreto do governador. O governador, ele governa por decreto. Um instrumento de trabalho do governador é o decreto. O instrumento de trabalho do Poder Legislativo, em regra, é a lei. O instrumento de trabalho do governador, em regra, é o decreto, tá bom? Então, a intervenção do município dar-se-á por decreto do governador. Mas desde que o Tribunal de Justiça dê sinal. Então, o Tribunal de Justiça deu o sinal, aí o governador vai fazer o decreto de execução dessa intervenção, tá bom? Então, ó, a intervenção no município dar-se-á por decreto do governador. Inciso 2, mediante requisição do Tribunal de Justiça, no caso do inciso 4º do artigo 11, que é o que eu coloquei aqui. Perfeito? Então, aqui eu só estou mostrando para vocês que o município, o Estado, né, a União, eles têm autonomia, só que eles não têm poderes absolutos, tá bom? Quem, a princípio, né, vamos colocar assim, a princípio, teria um poder absoluto é a República Federativa do Brasil, quando ela criasse uma nova Constituição. Caso ela não crie uma nova Constituição, o poder da República Federativa do Brasil não é absoluto. Por quê? Porque ela também tem que respeitar as regras que anteriormente ela mesma estabeleceu, tá bom? Que são conhecidos como limitações ao poder do próprio Estado. A gente sempre tem que lembrar que o Estado é muito feroz. Se você der margem para ele, ele vai crescer cada vez mais. Então, você necessariamente tem que toda vez, né, limitar a atuação do Estado. Caso contrário, ele já começa a tomar atitudes arbitrárias.
É a famosa, né, quando você visualiza alguém que está entrando de repente na carreira policial e ainda não tem o controle emocional adequado, é a famosa carteirada. Ele vai lá e dá uma carteirada. O que ele está fazendo? Ele está se utilizando do poder que o Estado, né, lhe concedeu para tomar uma atitude arbitrária e ilegal. Então, de tempo em tempo, o Estado, através de algum dos seus agentes, vai tomar uma dessas atitudes e, naturalmente, o próprio Estado tem que intervir para acabar com isso. Exemplo aqui, o município, através de quem? Através do seu prefeito, através do seu secretário, através de algum servidor do município, não cumpriu uma regra constitucional. Alguém do próprio Estado fez a representação para o Tribunal de Justiça, onde o Tribunal de Justiça também é o Estado, né? Vai lá e fala, não, vamos colocar a casa em ordem, tá bom? Então ficou tranquilo? Então vamos avançar mais um pouco agora. Então a gente vai finalizar o inciso 1 com o inciso 4. Agora a gente vai avançar para estudar o inciso 2. Inciso 2. O Estado de Mato Grosso do Sul tem como fundamentos o respeito aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. A gente está lendo o artigo 1º, inciso 2 da Constituição Estadual. E ela está falando que tem que obedecer aquilo que está na Constituição Federal. A gente já visualizou essa regra aqui, né? Só estou reforçando porque, respeito aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, caso você já tenha estudado a Constituição Federal alguma vez, vai ficar mais fácil, porque você naturalmente vai lembrar do Soci Diva Plu. Agora, caso você não tenha nunca tocado na Constituição Federal, não tem problema. Eu trouxe aqui para vocês um resumo esquemático para que você conheça a estrutura do título 1 da Constituição Federal. Título 1 dos princípios fundamentais. O respeito aos princípios fundamentais. Então, esses princípios fundamentais da Constituição Federal é esse aqui, tá bom? E aí, muita atenção. Dentro dos princípios fundamentais, eu tenho 4 artigos. O primeiro artigo fala de quê? Fundamentos. Se você reparar, o artigo 1º da Constituição Estadual também fala de fundamentos, tá bom? Então tem que ficar atento na pergunta se ele está se referindo à Constituição Estadual ou à Constituição Federal. Então aqui ele fala de fundamentos, tá bom? No artigo 1º da Constituição Federal, ele vai falar de soberania. No artigo 1º da Constituição Estadual, ele vai falar de autonomia, tá bom? Beleza. Então ele fala, respeito aos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Então, respeito a todos os 4 artigos. E aí eu tenho artigo 1º, fundamentos, artigo 2º, princípio da separação dos poderes, artigo 3º, objetivos, artigo 4º, princípios na ordem internacional. Então o que você já consegue concluir visualmente? Que quando eu falo da República Federativa do Brasil, eu posso falar internacionalmente. Exemplo, artigo 4º. Já quando eu falo do Estado de Mato Grosso do Sul, eu não vou falar internacionalmente. Por quê? Porque ele está interno, tá bom? Então, ou seja, esse tópico não vai existir na Constituição Estadual. Beleza? Então, o que a gente já aprendeu aqui? Fundamentos é hoje ou é amanhã? Fundamentos é o presente, é hoje. E objetivos é o que eu busco para o futuro, tá bom? Então, o que você está fazendo? Eu estou estudando, é o meu fundamento. Meu fundamento é sentar, estudar para aprender e futuramente passar. Perfeito? O quanto antes, né? Beleza. Artigo 2º, princípio da separação dos poderes. Beleza? Aí aqui, o mnemônico do artigo 1º, conhecido, é o Soci Diva Plu. O que é o Soci Diva Plu? Soberania. So de soberania. Perfeito? Si de cidadania. Aí a gente vem, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Avançando mais um pouco, a gente encontra aqui, inciso 3, a dignidade da pessoa humana e inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tem alguma semelhança com o artigo 1º? Tem. Nós temos aqui o Soci Diva Plu. O que é mesmo? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. Então aqui eu tenho dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho, ou seja, o DI e o VA, tá bom? Dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa. Então tem que ficar atento. Por quê? Porque é perigoso no dia da sua prova ele pegar e colocar todas essas possibilidades como dentro da Constituição Estadual. E assim, eu acredito que tem muita chance de aparecer soberania lá no lugar da autonomia. Por quê? Porque se a pessoa está acostumada com a Constituição Federal, ela está lá com aquela palavra soberania, soberania, soberania. E na verdade, quando eu falo de Constituição Estadual, o foco é a autonomia. Perfeito? Beleza, então, vamos testar o nosso conhecimento aí. A banca da família Fita trouxe uma questão. A respeito dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Estadual, julgue o item seguinte. A preservação da soberania do Estado de Mato Grosso do Sul como unidade federativa figura entre um dos fundamentos da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. E certo ou errado? Errado. Por que está errado? Porque ele está falando da preservação da soberania. É preservação da autonomia da unidade federativa. Tá bom? Ok? E figura como um dos fundamentos? É fundamento ou objetivo? Autonomia é fundamento ou é objetivo? É fundamento, é o presente, tá bom? O objetivo é o futuro, tá bom? Então, próxima questão. A preservação da autonomia do Estado de Mato Grosso do Sul como unidade federativa figura entre os objetivos constantes na Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. E preservação da autonomia, tá certo? Aqui tá certo. Figura entre os objetivos constantes na Constituição Estadual? Autonomia é presente ou é futuro? É presente. E aqui ele está falando que é futuro. A autonomia já existe. Eu não estou buscando a autonomia. Perfeito? Ela existe e eu preservo essa autonomia. Então, a questão está errada porque não é objetivo, é fundamento. Beleza? Avançando mais um pouco. O Estado de Mato Grosso do Sul, por ser uma unidade federativa integrante da República Federativa do Brasil, possui autonomia administrativa e financeira, mas não política. Vamos lá, o Estado de Mato Grosso do Sul é uma unidade federativa? Todo Estado membro é uma unidade federativa, perfeito? Integrante da República Federativa do Brasil? Sim, a gente já visualizou que no nosso país aqui, a linha preta é a República Federativa do Brasil. Ela possui soberania. O Estado de Mato Grosso do Sul possui autonomia administrativa e autonomia financeira? Possui. Ele possui autonomia política? Sim ou não? Possui autonomia política. E o que é autonomia política? É o poder de elaborar leis. Tá bom? Então, o Estado de Mato Grosso do Sul elabora lei? Elabora a lei. Então, no caso aqui, ele está falando que não possui autonomia política. Um ponto importante aqui no texto da nossa Constituição Estadual é que a gente vai visualizar essa palavrinha aqui, financeira, ó, autonomia financeira, apenas quando fala do município. Mas o entendimento é que ela existe em todo ente federado, tá bom? Só que, literalmente, você vai visualizar ela lá no artigo 13, quando fala do município. Tá bom? Então tem que ficar atento. Depois você dá uma olhada lá no texto. Já apresentei nos artigos anteriores, depois você dá uma olhada. Ele aparece. Município possui autonomia administrativa, política e financeira. Quando ele vai falar do Estado membro, o Estado de Mato Grosso do Sul, ele não fala da financeira, mas você sabe que possui autonomia financeira. Falando de autonomia financeira, vou colocar aqui para vocês uma figurinha aqui. Ó. Eu tenho a União, eu tenho o Estado e eu tenho o município. Do ponto de vista financeiro, quem tem mais dinheiro? A União, o Estado ou o município? A União. Então a regra é, quem tem mais distribui para quem tem menos. Então a União aqui ó, vai distribuir para o Estado e a União vai distribuir para o município. Tá certo? Então funciona assim. O Estado tem mais que o município? A regra é que sim, tá bom? Ah, professor, mas tem município de São Paulo, mas o município de São Paulo ainda assim tem menos dinheiro que o Estado de São Paulo. É claro que se eu for comparar o município de São Paulo com o Estado de Mato Grosso do Sul, o município de São Paulo tem muito mais dinheiro. Só que a gente tem que ter um bom senso na análise. Não vou pegar o caso específico e comparar X com Y, tá bom? Então, o Estado, em regra, tem mais dinheiro que o município. Então, o Estado transfere dinheiro para o município, tá bom? Então, você vai ter dinheiro transferido aqui, 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 tá bom? Essa transferência de recurso não quebra a autonomia financeira, tá bom?
Então eu estou deixando bem claro, ó, a União tem mais dinheiro que todo mundo e ela transfere dinheiro para todo mundo, para o Estado, para o município, mas ainda assim o Estado e o município têm autonomia, tá bom? Então, muito cuidado aqui. Então, portanto, a questão está errada. Por que está errada? Porque está falando que não possui autonomia política e possui autonomia política. Próxima questão. Em razão da autonomia municipal constitucionalmente estabelecida, o Estado não intervirá em seus municípios, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na legislação estadual. E é certo ou errado? Vamos lá dar uma olhada. Município tem autonomia? Tem autonomia. Essa autonomia está estabelecida na Constituição? Tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Municipal. Então, tudo em ordem. Quando eu falo em autonomia, estou falando que um não vai desrespeitar a regra do território do outro. Então, todos estão no mesmo nível. Então, ó, o Estado não intervirá em seus municípios. Essa é a regra. Como a União também não vai intervir nos estados. Perfeito? Exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação. Ou seja, alguém fez uma representação para o Tribunal de Justiça falando, ó, opa, aquele município não está obedecendo às regras da Constituição. Estado, faz alguma coisa, senão aquele município vai se achar que é quase soberano, né? Não vai ter que obedecer nenhuma regra, né? Então ele fala assim, ó, exceto quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados. Indicados onde? Na legislação estadual, certo ou errado? Isso aqui eu coloquei para você escorregar aqui, e não escorregar no dia da prova. Por quê? Porque a gente está falando de constituições. Constituição Federal, Constituição Estadual, e não de legislação. Ah, professor, qual que é a diferença? A diferença, vou colocar aqui para vocês de uma maneira visual. Então eu tenho aqui, ó, uma escadinha, onde eu tenho no topo a Constituição Federal. Então tudo que tiver nesse nível é parte de Constituição. Aí quando eu desço aqui, eu tenho uma parte de leis, que é conhecido como legislação. E depois aqui eu tenho os decretos. Decretos, portarias, resoluções. Então quando ele está falando aqui, ó, der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na legislação estadual. Eu estou me referindo somente a esse degrau. E ele está falando que o desrespeito é a Constituição Federal e Estadual, tá bom? Então, muito cuidado lá quando você visualizar esse texto. Então, entenderam a diferença? O erro aqui é que na parte técnica, literal do artigo, ele fala que o Tribunal de Justiça só vai dar ok à representação quando ele não observar, o município não observar, os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, e não na legislação estadual, tá bom? Então, é nesse nível que ele está falando, e não nesse nível aqui. Perfeito? Tá bom? Então, portanto, questão errada. Mais uma questão. De acordo com a Constituição Estadual, julgue o item seguinte. A lei orgânica que rege o município não precisa atender aos princípios estabelecidos na Constituição Estadual. Então, o que a gente visualizou? A gente visualizou que é uma pirâmide, não é verdade? A gente tinha colocado aqui a pirâmide, onde eu tenho aqui Constituição Federal, depois eu tenho a Constituição Estadual e, por último, eu tenho aqui a Lei Orgânica. Não é verdade? Então, a lei orgânica deve obediência à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Aqui, quando acontece de se repetir uma regra que está estabelecida na Constituição Federal, então, por exemplo, se você pega a Constituição Estadual, você vai ver muito texto semelhante à Constituição Federal. Não foi isso que a gente começou a analisar? Quando você pega a lei orgânica, você vai ver também muito texto semelhante à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Por que acontece isso? É porque existe um princípio conhecido como princípio da simetria. Esse princípio da simetria fala que para o bom convívio e para que se tenha um mínimo de estabilidade, o município deve repetir algumas regras que existem tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal. Então, existem algumas regras da Constituição Federal que são de reprodução obrigatória, tanto na Constituição Estadual quanto na lei orgânica do município.
Na nossa primeira aula, eu falei para vocês sobre o preâmbulo. Então, o preâmbulo é a parte inicial da Constituição. Ele não tem força jurídica, mas ele ajuda na interpretação das normas constitucionais. Aí eu até coloquei uma questão lá para vocês. O preâmbulo na Constituição estadual é de reprodução obrigatória? Porque na Constituição Federal tem preâmbulo. E a Constituição estadual é obrigada a repetir o preâmbulo que também existe na Constituição Federal? Não é obrigada. Por quê? Porque o preâmbulo é um texto que contribui na interpretação da norma constitucional. Já é diferente dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Tanto faz se você mora no estado ou no município, né, ou na União, todos têm que respeitar a dignidade da pessoa humana. Perfeito? Então aqui ele fala, a lei orgânica que rege o município não precisa atender aos princípios estabelecidos na Constituição estadual. Essa questão é de graça, é aquela para não zerar. A gente já aprendeu que o município precisa atender os princípios estabelecidos na Constituição estadual. E aí só para a gente já fixar o conhecimento. Caso ele não obedeça, o que vai acontecer? Intervenção. O Tribunal de Justiça vai falar, governador, elabora o decreto aí de intervenção no município, para que o município volte a obedecer os princípios estabelecidos tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Tá bom? Aí juntou as questões agora, né? Tanto aquela lá que você viu de legislação estadual, quanto agora em relação a esta questão. Próxima questão. O princípio da simetria é o princípio que rege a autonomia dos municípios na elaboração de suas leis orgânicas. O princípio da simetria afeta o município? O município tem que repetir algumas regras que existem na Constituição Estadual e também que existem na Constituição Federal? Tem que repetir. Então, existe o princípio da simetria no âmbito municipal. O princípio da simetria é o princípio que rege a autonomia dos municípios na elaboração de suas leis orgânicas. Ah, professor, não entendi ainda. O município não tem autonomia? Sim, tem autonomia. Só que essa autonomia, ela não é absoluta. Porque se ela fosse absoluta, eu estaria falando de soberania. E eu já deixei bem claro, até a soberania ela tem limites. Ela só não vai ter limite quando eu crio uma nova Constituição. Fora isso, a soberania também tem limite. Ok? Então, o princípio da simetria é o princípio que rege a autonomia dos municípios. Então, quando ela vai elaborar a sua lei orgânica, ela tem que ver, opa, o que existe na Constituição Estadual que eu tenho que repetir na lei orgânica? O que existe na Constituição Federal que eu tenho que repetir na lei orgânica? Ok? Então, portanto, a questão está certa ou errada? A questão está correta. Avançando mais um pouco, nós temos aqui, ó, de acordo com a Constituição Estadual, julgue o item seguinte. Os municípios não possuem autonomia constitucional no sistema jurídico brasileiro porque dependem do repasse de receitas tributárias da União e dos estados. Então, eu comentei com vocês aqui, ó, que a União passa dinheiro para o município e o estado também passa dinheiro para o município. Essa transferência de recurso faz com que o município perca a sua autonomia? Não, não faz, tá bom? Basicamente, a autonomia é fortalecida por essa transferência aqui, porque essa transferência é obrigatória. A União não vai analisar e falar assim, esse mês eu não quero passar. A União vai ter que passar, tá bom? O Estado vai ter que entregar recursos para o município. Um exemplo bem simples, para de repente facilitar quem ainda não pegou a lógica do sistema. Vamos imaginar que tem determinado filho que recebe uma pensão alimentícia. Vamos imaginar que ele já está com 18 anos e ainda continua recebendo a pensão alimentícia. Por ele receber a pensão alimentícia, ele tem que abaixar a cabeça para quem dá, né, para quem entrega o recurso da pensão alimentícia? Não tem que abaixar a cabeça. Né? Por quê? Porque é um dever de quem tem que entregar o recurso, independente se o filho concorda com o pai, se o pai concorda com o filho. Não tem relação, cada um com a sua obrigação. Então, o pai ou a mãe vai entregar uma pensão alimentícia para o filho e o filho pode ficar de bem ou de mal com a mãe, tanto faz. Ele vai receber e ele vai ter aí sua liberdade de decisão. Então, aqui é a mesma coisa o município. Ele recebe o recurso financeiro, por quê? Porque é uma obrigação constitucional a entrega desses recursos. Então, os municípios não possuem autonomia constitucional no sistema jurídico brasileiro porque dependem do repasse de receitas tributárias da União e dos estados. Então, portanto, questão errada.